você a palavra. Muito obrigada, professora Nilza Rogéria, prazer estar aqui nessa manhã. Eu quero desejar um bom dia para todas, todos e todes, porque a gente precisa se animar e se reanimar, esperançar para a gente continuar resistindo a esse governo, a esse processo tão nefasto e tão danoso à população mais vulnerabilizada do nosso país. Eu quero agradecer imensamente ao convite feito a mim para participar do evento de hoje, desse seminário tão importante que é resistir, existir e resistir. Eu acrescentaria ao nosso querido vereador Raymond Ottoni. Muito obrigada, preside a Comissão Especial da População em Situação de Rua. Quero cumprimentar também aqui, com muito carinho, a Rosinha do SEDAC, que vejo aqui, vejo Vânia, e que fala potente do Anderson. Que bom que eu falei depois dele, para que a gente tivesse um pouco, apesar da indignação demonstrada na fala do Anderson, ela também nos dá muita força, porque trazer como elemento de memória aquilo que a gente conseguiu conquistar, tendo passado por períodos tão duros também da nossa história, nos dá ânimo e esperança de sonhar, agindo, esperançando de que a gente também vai reocupar o poder para, de fato, devolver o poder ao nosso povo. Porque nós fizemos, com certeza, a opção pelo lado certo da história, né? E eu queria, nessa manhã, lembrar que isso evoca para nós os princípios de comunhão, de partilha, de solidariedade, mas, sobretudo, de consolidação daquilo que a gente conquistou com a nossa Constituição de 88. A igualdade foi, sobretudo, uma das maiores conquistas da nossa Constituição. Um direito que é garantido e que essa política pública precisa ser efetivada. E eu amanheci hoje com uma notícia que eu quero dividir aqui com vocês. Eu não sei se vocês já viram, que nós amanhecemos nessa manhã com a notícia de que 2 pessoas em situação de rua, a Ana Paula e o Edilson, tiveram, respectivamente, 92% e 90% dos seus corpos queimados em um incêndio criminoso, né, que atingiu o lugar onde eles estavam nessa noite em Salvador. Essa é a dinâmica desse governo nefasto, que estimula esse tipo de violência, que não é o primeiro caso. E, infelizmente, não será o último, porque os discursos de ódio, a escassez, a incipiência das políticas, o desmonte das políticas públicas, a precarização da existência, principalmente das pessoas em situação de rua, as condições a que essa população está submetida nesse momento, né? Uma população que já é permeada por estigmas, por preconceitos, por repressão. O Anderson falou muito bem, para além do descaso do poder público. E, nesse momento, se aprofunda, num período em que a gente deveria estar aumentando o processo de garantia, ampliando a intersetorialidade das nossas instituições, ampliando os nossos equipamentos públicos para garantir o acolhimento. A gente está tendo uma crise humanitária permanente no que se refere ao tema da população em situação de rua. Naturalizou-se violar essa população, que é uma população majoritariamente preta, parda, é uma população que já vem de um processo de expropriação de direitos, de violência extrema. No nosso Estado, para além das violações, tem a opressão das narcomilícias no nosso Estado, que oprimem, que geram cada vez mais um aumento também da população em situação de rua. Nós estamos num processo de secação do orçamento, viu, Raymond? Porque a gente entende que o orçamento é fundamental para a efetivação das políticas. Se nós não tivermos um orçamento que, de fato, tenha uma rubrica, que seja real,
que garanta a efetivação das políticas públicas, nós vamos continuar, como dizia minha mãe, chovendo no molhado. Eu queria, só para vocês terem uma ideia, no total do orçamento da assistência social aqui no estado do Rio de Janeiro para 2021, nós tivemos uma projeção de R$ 276.040. Isso equivale a 0,31% do total das despesas do orçamento para a assistência social do estado do Rio de Janeiro. Isso mostra o desmonte da política pública da assistência social. Uma outra ponta, nós temos uma dotação orçamentária para a segurança pública de 12 bilhões de reais do orçamento. Isso mostra onde o estado do Rio de Janeiro coloca o seu dinheiro. Qual é a política para a população mais pobre, mais vulnerabilizada do estado do Rio de Janeiro? É a compra de armamento, é o investimento na ostensividade, no confronto, na manutenção de uma política de morte que vai na corrente do que é a necropolítica do Estado brasileiro. 12 bilhões para a segurança pública do Estado, para promover chacina, para promover a morte da juventude negra, e 276 mil, gente, não estou lendo errado, não, é 276 mil mesmo, para assistência pública do estado do Rio de Janeiro. Então, isso mostra o quanto a política desse estado é alinhada com a política bolsonarista, com a política de Bolsonaro e Paulo Guedes, que privilegia a morte em detrimento da vida. Por isso, existir e resistir é importante. Veja, de acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, apenas 748 mil foram destinados à promoção e defesa dos direitos humanos e apoio às vítimas da violência nos últimos 2 anos, 2 anos e meio. Está claro, está nítido onde o governo do Estado investe o seu dinheiro. Veja, nós estamos discutindo o quanto a violência de gênero aumenta exponencialmente quando essa mulher vai para a rua. A Vânia fala muito sobre isso. Geralmente, as mulheres que vão para a rua, parte delas vão para a rua porque já são agredidas em casa. Já sofrem um processo de violação extrema em casa. Para além das violências psicológicas, a violência na rua aumenta exponencialmente para essas mulheres. Ou seja, é preciso que a gente garanta que essas mulheres em situação de rua sejam protegidas. Porque elas são mais agredidas quando estão em situação de rua. A rua é exponencialmente mais violenta para as mulheres. Para os homens, a violência policial é extrema. Está colocado aqui nessa disparidade do orçamento, qual é a política? Contenção, eliminação da pobreza, em detrimento de uma política de acolhimento, falta de auxílio, falta de ação efetiva que garanta a subsistência dessa população precarizada. O desmonte dos equipamentos. Então, é necessário que a gente tenha medidas emergenciais para garantir, de fato, o acolhimento dessa população, garantir uma política pública de ressocialização, de reintegração dessa população em situação de rua.
É preciso que a gente divulgue, garanta. É preciso que isso, como política pública, seja efetiva. A divulgação de garantias, de políticas de acesso, seja programas, como o Anderson disse aqui, e no âmbito do Estado, hoje nós temos o Supera Rio, por exemplo, que ainda não disse a que veio, que poderia, de fato, servir para garantir a essas pessoas, a esse contingente populacional, acesso efetivo aos seus direitos. Nós, no último dia 30 de julho, nós lançamos um manifesto assinado pelo mandato do vereador Remon, de muitos vereadores da Câmara, de deputados e deputadas, tanto no Estado quanto no âmbito federal. Nós enviamos 83 ofícios a 83 municípios e nós só tivemos 18 respostas, vereador Remon. Só 18 municípios responderam acerca das políticas públicas que estão sendo implementadas em relação aos seus municípios e à sua população em situação de rua. Dos 83 ofícios que nós enviamos no período mais dramático do aumento da crise climática de frio aqui no estado do Rio de Janeiro. Só 18 municípios responderam. Maricá, por exemplo, respondeu dizendo que criou um plantão de acolhimento em um abrigo emergencial, mas não especificou. Disse que montou uma estrutura com 26 camas, tipo beliche, destacou que o Centro Pop garantiu alimentação para os abrigados, que as equipes da Secretaria de Assistência Social fizeram uma busca ativa para levar as pessoas para o abrigo, enfim, no esquema de pernoite, que espalhou pontos de recebimento de doações de agasalho, cobertor, que o município mantém uma casa-abrigo, a Casa Hernani Gomes Duarte, com cerca de 20 pessoas sendo assistidas, com acompanhamento psicológico, cuidado médico, alimentação, um exemplo. Mas a gente não tem a efetividade dessa política. A gente enviou cartas de recomendação para os abrigos, a gente realizou uma audiência pública e a gente lançou uma campanha, Quem Tem Frio Tem Pressa, inspirada na campanha criada pelo nosso querido Betinho, Quem Tem Fome Tem Pressa, para garantir visibilidade das instituições, das ações que são implementadas para garantir a dignidade da população em situação de rua. Nós fizemos também emendas ao orçamento do Estado para garantir cadastro de mulheres negras, né, para que sejam atendidas na Casa do Trabalhador, garanta cesta básica distribuída nos municípios, principalmente os municípios com menor IDH, para que seja criado, de fato, um programa para facilitação do acesso à documentação, que é uma questão inerente a essa população, para que se garanta também o combate à pobreza menstrual das mulheres em situação de rua, para garantir uma política de incentivo ao primeiro emprego, principalmente aos jovens e mulheres negras em situação de rua, e também uma luta constante pela valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da assistência social e ações também em favelas e periferias, obviamente. E a gente continua articulado, ampliando e tentando visibilizar as ações, né, que vêm sendo desenvolvidas pelos parceiros e parceiras que se organizam em torno dessa temática. Nós seguimos em luta, seguimos resistindo, resistindo e tentando garantir na nossa produção legislativa, na nossa atuação em conjunto com diversos parlamentares, aqui com o vereador Ottoni, que é uma referência para nós, a garantia da política pública e da dignidade da população em situação de rua. Obrigada.